Boa noite, galera. Aqui é a Stephanie do curso de novo. Dessa vez eu estou usando um microfone. Ele é apenas decorativo pelo fato dele não ser funcional, como o nosso ensino também. Mas continuando, hoje a gente vai estar falando com Átila Uno, quer dizer, Átila, que ele está fazendo doutorado, faltam alguns minutos para chamá-lo de doutor, né? Não, Átila? Alguns minutos. Em educação, doutorado em educação ele está fazendo, pela Uninter. Ele é mestre em ciências de informação, mestre de RPG, provavelmente. E pelo UCB, pela Universidade Católica de Brasília. Ele é especialista em História da África pela Claretiano e professor do Instituto Federal de Brasília, Campus Estrutural. Primeiramente, Átila, boa noite. Como você está? Boa noite a todos, boa noite, Stephanie, muito obrigado pelo convite. Eu estou bem melhor agora, né? É muito bom te rever, muito bom ouvir sua voz e rir um pouco com você, a gente se diverte muito sempre. Então, sim, muito bom, estou muito bem. Obrigado. E você? Tudo bem? Eu estou existindo como uma criatura pluricelular, por enquanto. Que bom! Isso é importante. Sim, tem um RPG sobre isso, gente, então fiquem ligados. Mas então, eu vou começar as perguntas, porque as pessoas também querem saber o porquê você está aqui, além de você ter todas essas qualificações incríveis. Tipo assim, eu queria que você falasse mais ou menos do jogo ou cenário que você está fazendo agora, que você está criando, porque você tem um trabalho muito legal e é muito importante. Desde que eu te conheci, eu vi o jogo que você estava criando, eu fiquei tipo, há muito tempo atrás. E hoje em dia você ainda deve estar nessa, então eu quero ver como é que tá. Diga-se passagem, eu queria deixar esse registro aqui, realmente. Foi. Não, a Stephanie não tá falando só para falar, não. A gente se conheceu literalmente assim. Ela viu a caixa do jogo na mesa e veio falar comigo e perguntar se era um jogo que está sendo desenvolvido e tal, e se ela podia jogar. Então, assim, foi inesquecível. Bom, gente, então eu tenho, na verdade, dois projetos, né? Ambos têm um tema central em comum, que é o ensino de história da África, né? Um deles é um board game, é um 4X, né? É um jogo de estratégia na linha de Civilization, né? Para quem já teve experiência de jogar esses jogos. Ele basicamente, eu gosto de dizer que ele é um simulador de história da África, né? Ou seja, o principal objetivo que eu estava tentando atingir com ele, além de ser algo divertido de jogar, mas era também de simular momentos específicos da história da África, né? Sendo que, quando eu falo história da África, na verdade, eu deveria deixar claro que eu estou trabalhando com um recorte mais centrado na África ocidental, né? Seria a região ali da Nigéria, a região do Benin, a região do Ghana, a região do Senegal, aquela faixa onde a África faz aquela linha, né, horizontal, mais ou menos onde encaixa com o Brasil, né, onde a África encaixa com o Brasil, né, é a área onde eu estou trabalhando mais, né. Então, o Império Zaguiné, até o nome já dá a dica, né, então está reportado ali, tá? Então, é uma forma lúdica de trabalhar com a história da África. E o Primeva, né, que é uma abordagem de RPG também com a mesma proposta, né, no caso, utilizando D&D quinta edição como base, né, e o cenário eu te chamaria de uma fantasia africana, né. Então, os dois são duas propostas complementares, né, sendo que o Império Zaguiné tem uma perspectiva mais macroscópica, né, mais política, mais econômica, né, mas ela não consegue focar detalhes da cultura de cada um desses povos, né. Já o Primeva é o contrário, né, tem uma perspectiva mais microscópica em questões culturais, em diferenças, né, de que cada um desses povos tem sutilezas, detalhes, riquezas, né, que cada um desses povos tem e que consegue distinguir muito claramente um do outro quando a gente olha na minúcia, né. Nossa, eu já quero jogar, inclusive. Quer dizer, eu já joguei, mas eu quero jogar mais. Já estou com o limite preparado aqui. Mas, assim, de fato, é uma abordagem muito legal de você fazer, porque no RPG a gente vê mais de perto, a gente vê mais na primeira pessoa, sabe? E eu lembro que quando eu havia jogado, pelo menos o RPG, porque o jogo de mesa, meu cérebro não lembra direito, desculpa, estudante da UNB tem esse problema de lapsos de memória. Mas continuando.
Já fui também. Pobre alma, pobres almas da gente, mas continuando. Tipo assim, quais que foram as primeiras ideias que guiaram o jogo para você? Tipo assim, o que você pensou primeiro? Ah, vou fazer de história da África, porque X, porque Y, mais ou menos como é que foi para você? Uhum. Eu diria que a ideia, né, surgiu a partir do momento que eu tive um choque de realidade, jogando um jogo que é justamente o que eu mencionei, o Civilization. Na época ainda era o Civilization 2, né? Estou aqui entregando a minha idade, né? Os fios de barba branca também dão a dica. Né? Mas eu estava jogando... Você, Oi? na verdade, é um pirata que eu sei. É um pirata, sou barba branca. Se vocês encontrarem o contato do Ashka, que se tiver autorização dele eu vou deixar para vocês, vocês vão ver que ele tá vestido de pirata. Desculpa se eu te interrompi, pode continuar falando. Não, tudo bem, é verdade, eu tô mesmo. Desmascarei o pirata. Na verdade, esse é um programa de desmascarar as pessoas, gente. Justo, justo. Enfim, eu tava jogando então Civilization 2 e tinha uma... O Civilization 2 ele também tem essa proposta de ser um simulador de história, né? Mais do que um jogo lúdico, né? Um jogo de diversão, de entretenimento, aí também é um simulador. E tem um momento, né, que você joga períodos históricos. E um desses períodos ele representava o período das grandes navegações, das, né, explorações que os europeus fizeram no mundo. Uhum. E na região da África, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Tinha uma cidade, né? Além de ter alguns vilarejos, né? Ele tinha uma cidade ali, chamava Tombouctou, né? No caso, ele está escrito como Timbuktu, na versão em inglês. Uhum. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, tem uma cidade aqui. Como assim? Né? A África só tem... Não era só vilas, né? Vilarejos, aldeias, antes dos europeus chegarem, né? Como assim, né? E eu tinha um certo orgulho de... Né, ter pelo menos uma noção mínima do que estava acontecendo nos continentes ao longo da história, e de repente aquilo chegou ali e me chamou muita atenção, como se fosse um bicho tinha me mordido, eu não sabia, né, não tinha prestado atenção, né, era uma coisa assim do nada, né, uma informação do nada aparecendo. Então aquilo veio como choque para mim, né, depois eu fui procurar e descobri que, nossa, né, aquilo é só um exemplo de uma cidade, né, da região. Na verdade, aquela uma região específica dessa que eu estou trabalhando, né, que é justamente a África Ocidental, é uma região bastante urbanizada, né, mais ou menos nas linhas do que a Europa seria nesse mesmo período. Então, veio como um choque aquilo para mim e ficou na minha cabeça, né, de que isso é uma coisa que precisava ser trabalhada. Depois a gente tem a Lei 10.639, né, de 2003, na época eu estava fazendo graduação de História na UNB, e quando houve essa promulgação da lei, né, eu, na época, lembro de ficar bastante indignado, mas não com a lei em si, né, eu ficar indignado com a formação que eu estava tendo, que não estava me preparando para cumprir a lei, né, então eu fiquei, cara, o que eu vou fazer agora? Né, como que eu vou trabalhar isso em sala de aula? Não quero enrolar os alunos, não quero fazer de conta que isso não existe, mas eu também não conheço. Como que eu vou trabalhar isso? Então ficou essas coisas processando na minha cabeça lá, né? Lá no processamento paralelo ali, lá no background ali, né, segundo plano, né? Lá no segundo plano, processando. Eventualmente surgiu uma oportunidade dentro da minha instituição de trabalhar projetos de forma bastante livre, né? Tinha uma renda, né? uma verba disponível para isso. No das contas, eu acabei que eu não submeti para esse edital, mas a gente, no campo, se empolgou de, não, vamos colocar projetos novos, projetos que a gente queria fazer e não tentou ainda. Né, tá bom, acho que chegou a hora de trabalhar com esse projeto, até porque quando eu comecei a fazer isso, lá, se não me engano, isso foi em 2014, se não me engano, tinha acabado de sair, né, eu tinha acabado de ter acesso, na verdade, já tinha saído antes, né, eu tinha acabado de ter acesso à coleção da Unesco de História da África. É uma coleção de 8 livros, cada um com 600, 700 páginas. Então, eu finalmente me vi pronto para poder mergulhar nesse tema, né, de verdade, de cabeça, e com segurança, né, não ir nos achismos, nas opiniões, né, não ficar só limitado àquilo que a internet apresenta para a gente, ou aquilo que a televisão apresenta para a gente. Né? Uhum. Então, foi isso. Né? Esse foi o começo desse trabalho que eu tenho com o tema da história da África.
Nossa, que legal! Tipo assim, começou com essa pequena curiosidade que se tornou tudo isso, entende? Sim, E é muito importante também pelo fato da gente não saber nada sobre a história da África. Tipo assim, sim. a gente estuda até, pelo menos a minha professora de geografia, a gente estudou até a história do Japão. Mas quando eu perguntei para ela sobre a história da África, a pequena Stephanie, de 12, 13 anos, Uhum. ela disse que não era importante. Eu fiquei olhando para ela assim. A Stephanie de 6 anos atrás, só deixando parênteses aqui. Mas Na sim. verdade, eu tenho 20 aí vai parar 20x anos. Tá Eu bom. tô velha já, inclusive. Mentira, velha não. Mas anyway, você entendeu? Eu Experiente, experiente. tenho bastante XP. Agora, por que esse assunto, história da África, é tipo algo que é bom, né, é algo a ser aprendido de forma lúdica? Por que você acha que a ludicidade ela ajuda mais e tal? Por quê? Sim. Tipo assim, tenho várias teorias sobre isso, mas eu quero saber a sua. Ok. Eu gosto de brincar com todo mundo que me pergunta sobre esse tema, ou que eu tenho a oportunidade de apresentar esse tema, é fazer uma seguinte dinâmica, né? Então, deixo o convite aqui. Stephanie já fez, né? Então, para ela, né, não vai ter tanta graça. Mas para quem tiver. Ok. Mas para quem estiver assistindo a gente, né? Então, fica o convite, né? Faça o seguinte: imagine com a gente, tá, um guerreiro africano. Né? Lá da época da Idade Média, grandes navegações, né? Imagine um guerreiro africano, né? Imagine como que é o equipamento que ele está usando, quais são os trajes que ele está usando, tá? Imaginaram? Eu tenho uma teoria, né? Uma palpite de que o personagem que vocês imaginaram, ele vai estar usando uma lança numa mão, vai estar usando um escudão na outra mão, vai estar usando roupas que parecem mais ou menos com uma tanga, né, com alguns adereços, com alguns adornos, e alguma coisa que mais ou menos parece colocar na cabeça, né? E, gente, se foi esse o personagem que vocês imaginaram, tudo bem. Vocês estão imaginando um guerreiro Zulu, né, provavelmente do século XIX, que foram aqueles guerreiros que enfrentaram os ingleses ali na região da África do Sul, e por isso ficaram famosos, tá? Tiveram mais destaque na mídia. Alguns de vocês vão talvez imaginar uma pessoa que também usando lança, né, mas com roupas quadriculadas, né, no caso uma pessoa um pouco mais com um fenótipo um pouco mais magrinho, né, talvez conhecido como sendo corredor. Nesse caso, você está imaginando um guerreiro Maasai, né, ali da região do Quênia, né, que a Globo de vez em quando mostra, né, apresenta um pouco sobre eles, né, tranquilo, não tem problema também. O problema é vocês só imaginarem esses personagens, né? A África é um lugar muito mais diverso do que só os Zulus, do que só os Maasai, né? E essa riqueza, né, de diversidade, culturas e tal, diferenças, que é a proposta, né? O que a gente quer apresentar. E usando esses jogos, a gente consegue trabalhar esse tema, da mesma forma que o filme também conseguiria, da mesma forma que qualquer mídia visual, auditiva, né, essas mídias que têm essas interações lúdicas com a gente, conseguem apresentar que talvez a sala de aula seja um pouquinho mais difícil de trabalhar, o livro seja um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque é uma realidade que a gente nunca viu antes. Então, se eu for falar para vocês aqui um pouco sobre isso, vai ser muito entediante, vai ser muito maçante, vai ser muito fora da nossa realidade. A gente não tem subsídios para tomar como base e a partir dali ir acrescentando. Por exemplo, se eu for falar para vocês sobre a história da Batalha de Aljubarrota, que é uma batalha que aconteceu entre o Reino de Portugal e o Reino de Espanha em 1200, lá vai bolinha, não vou lembrar o nome, a data certinha. Vocês têm subsídios para imaginar. Vocês sabem onde é Portugal, vocês sabem onde é Espanha, né? No caso não era Espanha, era Castela, mas não importa. Né? Vocês sabem onde ficam esses dois reinos, vocês sabem mais ou menos como que são as culturas, como que é a língua desses povos, qual que é a relação ao mesmo tempo de semelhança e antagonismo entre esses dois povos, de rivalidade entre esses dois povos. Então vocês têm muitos subsídios para daí eu só acrescentar uma data, acrescentar um evento, e daí vocês encaixam com o resto, linkam com o resto, e pronto. Né? Agora, se eu for falar sobre a história de um povo que vocês nunca ouviram falar, uma região que vocês nem sabiam que existia, né, começa a ficar muito difícil, né? A gente não tem elementos. Então, a proposta lúdica, né, tanto do RPG quanto do board game é essa, da gente começar a introduzir esses elementos, tanto visuais quanto
essas ideias, né, que são ideias bastante controversas, bastante revolucionárias, né, que assustam quando a gente fala de uma África urbana, urbanizada, lá no século XV e antes, né, uma África com rotas comerciais que fazem toda a diferença na Europa. Isso, né, foge do senso comum, né? Então a gente precisa apresentar esses pequenos elementos aos poucos para que vocês, né, para que todos nós tenhamos subsídios para daí conhecer um pouco mais a fundo realmente a África, né? Então eu encaro a proposta lúdica dessa maneira, né, como sendo um ponto de partida, né? Da mesma forma que filmes foram um ponto de partida para a gente conhecer um pouquinho sobre a Europa medieval, né? Por exemplo, Coração Valente. Tenho certeza de quem é da nossa geração viu aquele filme e falou, nossa, né, escoceses, né, nossa, aquela espada de 2 mãos, nossa, né, kilt, né, que coisas exóticas, mas ao mesmo tempo interessantes, né, e aquilo vai se somando à sua noção de Idade Média, né, aquilo vai agregando. Então, eu vejo dessa mesma maneira. Legal, nossa, então, tipo, é um ótimo ponto de partida também. É realmente uma coisa muito... Nossa, eu já tô com vício de linguagem, realmente. Mas, assim, é algo a se pensar. E principalmente por conta da nossa educação eurocentrista também. Eu acho que a nossa educação realmente é só... Vamos aprender a história de quem colonizou a gente, galera! Gente, eu acho que todo mundo, a partir do início do curso, vocês já sabiam que tipo de pessoa eu sou. Mas, anyway, estamos falando sobre o arte. Então, como a gamificação, ela ajuda nesse processo de aprendizado. Tipo assim, você jogar um jogo sobre uma história que você nunca conheceu, ou que se você conheceu, você realmente, você procurou mesmo e tal, você... Como é? Tipo assim, como é que ajuda e tal? Tá. Falando de uma forma um pouquinho mais direta sobre os dois jogos, né? Especialmente o Impérios da Guiné, que eu acho que ele vai ser um pouco mais focado justamente para essa proposta pedagógica do aluno que está tendo o primeiro contato com a África, né? Ela, no primeiro momento, vai apresentar para o aluno um pequeno recorte da África, né? Inclusive, a proposta é que seja estendido esse projeto para mais outros 9 recortes, totalizando 10, e esses 10 são só sobre a África subsaariana, a África abaixo do Saara, né? Caberia ainda mais para fazer mais caixas ainda para a África acima do Saara, né? Egito, Marrocos, etc. E cada um dessas caixas apresenta uma seleção que eu precisei fazer de 6 ou 7 povos, né? E todas elas, assim, eu tinha muitas possibilidades de, sei lá, 20, 30 povos, e não, vou ficar com esses aqui. A proposta, então, é que cada jogador assuma o controle de um desses povos, né, de um desses reinos, um desses impérios, e tente levar ele dentro daquela proposta histórica, né? Por exemplo, nesse período histórico, esse povo está com esse território, com aquele território, com essa cultura espalhada para cá, e tem controle desse recurso econômico, né? Então, já num outro período histórico, muda, né? Então, a proposta é que cada um dos jogadores, dentro desse recorte histórico, assuma o papel de um governante, de uma rainha ou de um rei, né, desse povo, e tente levar aquele povo à vitória, né? E a vitória aqui a gente não fala só no sentido tradicional do war, né? Quem estiver ouvindo isso aqui provavelmente vai estar imaginando o war, né? Não, eu tenho que conquistar o meu vizinho, né? Não necessariamente, né? Eu não retirei a possibilidade das vias militares, né, de combate, de luta, mas eu tentei dar um foco bem interessante nas vias diplomáticas, nas vias culturais, tecnológicas, né, de como você pode conduzir o jogo, né? E a partir desse momento eu vou apresentando elementos, né, que são importantes e que a gente não tem muita noção, né, dessa região. Por exemplo, da questão tecnológica, né, a gente pode ver, como já falei, a questão da urbanização, mas também a questão do alfabeto, a questão das redes comerciais, e assim vai, né, etc. Por exemplo, uma questão que eu acho que é muito interessante e que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, né, que é sempre deixado de lado, e o jogo apresenta a questão da medicina, né, a questão de que a vacina ela é uma tecnologia africana, que a gente aprende da África, e a gente toca, né, segue adiante com ela,
mas a gente esquece de dizer de onde veio isso, né? De onde veio essa tecnologia. Existia uma doença chamada... Nossa, fugiu o nome da doença agora. Eu lembro ela em inglês. Smallpox. Smallpox? Smallpox. Eu vou recorrer ao Google aqui, rapidão. Isso. Dá uma olhadinha. Não tem problema, não. Ó, gente, isso aqui é gravação assim mesmo, tá? Quem estiver assistindo a gente. Se a gente não tiver editado isso... Varíola! Exato, eu também estava na ponta da língua, mas não lembrava. Então tem essa doença chamada varíola, né? Terrível essa doença, né? E ela estava afetando muitas regiões do mundo, né? Do chamado Velho Mundo, né? O mundo África, Europa e Ásia. E na África, né? Especialmente na região do Rio Níger, que hoje a gente chamaria de Nigéria, se desenvolveu uma técnica para lidar com a situação, né? Que era o contato com essa doença, mas de uma maneira controlada, bastante enfraquecida, né? Você tinha um contato com esse patógeno e você, a partir daí, desenvolvia a imunização, né? Então, essa teoria da imunização, ela vem daí, né? Depois é que o Jenner vai ter contato. Aliás, isso chegou, né? Essa ideia chegou lá nos Estados Unidos, né, com um escravizado, né, chamado Odenato, se eu não me engano, né, ele é o escravo de uma pessoa chamada Cotton Mather, né, ele é inclusive uma das pessoas famosas por ter sido envolvido nos julgamentos de Salem, né, caça às bruxas, etc. E aí o Cotton Mather vai observar, né, que o Odenato não pega varíola. Todo mundo pega e não pega, né, que estranho, né. E daí ele vai perguntar para o Odenato, né, o que está acontecendo, e o Odenato explica para ele. Né, ele foi imunizado na terra dele. Né? Então, essa ideia é registrada no papel. Depois o Jenner vai ter acesso a essa ideia e vai levar essa ideia adiante, né, pegando a doença, né, usando vacas, né, daí a palavra vacina. Né? Isso aqui, gente, eu estou falando como leigo, tá? Minha área não é essa. Mas... então, assim, a gente acaba perdendo, né, esses detalhes, né, por a gente não conhecer a história da África. Então, a gente coloca esses elementos, né, a questão da medicina, a questão do comércio, a questão das redes diplomáticas e culturais, etc., no jogo, né, e daí o aluno tem acesso a isso, e jogando, né, eu quero usar essa tecnologia de metalurgia, né, porque os africanos já tinham essa metalurgia no mesmo período que a Europa e a Ásia também tiveram. Pronto. Só dele ler aquele texto, aquele flavor que tem na carta, né, que vai falar sobre isso, ele já vai ter um aprendizado, né, sobre a região. Né? Então, a proposta é essa. Que incrível! E melhor que Flavor lembrou daquele Flavor das cartas de Magic, você deixou mais ou menos daquele jeito? Sim, no itálico e tudo mais. O lore, né, tá lá. Perfeito! Tipo assim, pra quem joga Magic, já vem as doces lembranças. E eu imagino que você também colocou uma galera muito legal pra fazer as artes. E, né, eu te conheço, Ashland. Com certeza colocou uma galera legal. Sim. Ou se será quiser, eu falo um pouquinho sobre isso. Se couber aqui, eu falo. Eu contratei desenhistas, né, artistas negros, né, para fazer essa representação. Né? O rapaz, o Marlon, e a moça, né, que é a Vanessa, né, inclusive, se vocês quiserem procurar ela no Instagram, Preta Ilustra, tem um trabalho incrível. Né? Eu dei muita sorte de ter conseguido trazê-la para o nosso projeto. Né? Então, assim, eu acho importante a gente bom, talvez vocês não tenham reparado, né, mas não sou exatamente negro. Né, então, eu faço esse trabalho, mas esse é um trabalho que eu tenho que fazer sempre trazendo o máximo de pessoas negras para a equipe. Né? Então, eu acho muito bacana, muito importante, né, que a gente dê esse espaço da representatividade e da representação dos personagens sendo feitas pelos próprios artistas negros, né? E no caso das personagens femininas, sendo feitas também por uma mulher. Então, além disso, a gente também utilizou quadros do século XIX, né, de orientalistas, né? Eu
pessoalmente, eu tenho minhas reservas com relação a isso, mas eu dei uma selecionada nas imagens, né, aquelas que eu achei que transmitiam ao mesmo tempo o que o pintor estava vendo, né, que é uma coisa que a gente raramente tem essa oportunidade, mas ao mesmo tempo estava conseguindo colocar os personagens representados num contexto mais empoderado, né, que não estava simplesmente colocando ele como um servo, como um criado, né, como um escravizado. Eu falei, poxa, né, vamos selecionar essa arte aqui, vamos incluir ela. Então, em termos artísticos, né, em termos visuais, a gente conseguiu, né, ter essa sorte de ter essa riqueza, tanto pelo lado do registro histórico, né, que são quadros belíssimos, quanto pelo lado dos nossos próprios artistas brasileiros, né, para fazer essas representações dos reis e das rainhas. Uhum. Que incrível! Meu Deus! Agora eu realmente quero jogar esse jogo. Se ele tiver no Catarse, alguma coisa assim, ou se depois da pandemia você puder fazer uma amostra, eventualmente na Semana Universitária de 2000 já tem um convite por mim e pelo Espaço Pop. A gente vai basicamente fazer uma armadilha para te atrair para lá, beleza? Tá. Inclusive, Asta, se a gente fizesse uma armadilha, o que a gente tinha que colocar embaixo da caixa? Para mim, eu acho que só a oportunidade de eu poder apresentar esse trabalho, para mim, já é o suficiente. Porque eu fico muito feliz, muito contente, muito animado de poder compartilhar essa experiência que eu tive. Eu me sinto como se eu tivesse, nesses filmes tipo Goonies ou coisa do tipo, que tá lá o pessoal explorando, de repente eles encontram um tesouro escondido, enterrado, debaixo ali da cidade, ali todo mundo vivendo suas vidas e não estavam vendo aquele tesouro que estava ali, né? Então eu tive a oportunidade, né, de ser uma pessoa que chegou antes e viu aquele tesouro e quero divulgar, né? Quero ajudar que os outros vejam também. Olha só o que a gente tem aqui, olha que incrível, né? Então, né, para mim é muito empolgante, muito especial, né, poder apresentar isso, né? E eu falo assim com muito amor, né, muita paixão mesmo, né? E eu, nossa, só de eu poder ter a oportunidade de apresentar com vocês aí no NB, para mim vai ser um prazer, vai ser uma honra. Lavando as mãos de maneira de maneira suspeita. Né? Então, você acha que dá para usar esses jogos em questão, tipo o Primeva, o 4X e os Impérios de Nova Guiné? Eu falei certo, Átila? Impérios da Guiné. Nova Guiné fica na Ásia. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, feio. Você acha que é possível utilizar em sala de aula? Vamos fazer um RPG aqui para vocês, tipo, rapidão. Uma situação no qual, depois da pandemia, depois que o mundo não acabar, é claro, você está numa sala de aula, por exemplo, uma escola pública, e você fala, galera, tipo, na verdade eu vou deixar você falar. Escola, você tá lá, e tipo, o professor ele te entrega a sala. Ok. Inclusive, essa é uma experiência que era para ter acontecido, né, em várias salas de aula, para a gente coletar dados. Infelizmente, veio a pandemia e colocou um nível de dificuldade um pouquinho acima, né, para poder fazer isso. Mas sim, né, a ideia é justamente essa. Embora a minha sugestão é que esse tipo de abordagem ela seja feita no contraturno. Por quê? Porque no contraturno, o professor vai ter mais tempo, né? Tanto o RPG quanto o board game, eles podem ser trabalhados num período curto de tempo, de 1 hora, por exemplo, né? Mas eles talvez atinjam um potencial maior com um período um pouquinho maior de trabalho, né? De interação com os alunos. Se a gente cortar muito cedo, talvez a gente ou fique naquele gostinho de quero mais, que seja talvez até um pouquinho frustrante, tipo assim, olha, só deu uma mordida de chocolate aqui para a pessoa, e daí a pessoa vê todo o resto do bolo e quer e não tem acesso, né, porque acabou o tempo. Ou isso pode até mesmo ser um pouquinho frustrante, dependendo, né, da situação, né? Ou pode ser que o docente não consiga, ou a pessoa que esteja em sala de aula dando apoio, né, não consiga trabalhar o conteúdo inteiro num período muito curto de tempo, né? Então, o contraturno, por possibilitar a gente ter mais do que 2 horas, né, em seguida,
para a gente poder trabalhar temas, né? Então, é a minha sugestão de um momento mais interessante para fazer isso. Mas, se o professor tiver em sala de aula ou mais tempo, ou se não tiver mais tempo, mas ele conseguir trabalhar de maneira mais reduzida, mais rápida, né? Não tem problema, porque, bom, RPG é como qualquer outro RPG. Né? Se você já tiver algo preparado para 1 hora, e é isso, tranquilo, vai funcionar. Né? E o board game, eu inclusive coloquei na caixa que tempo médio de interação de jogo, 90 minutos. E dá até para reduzir se você quiser. Né? Não precisa ser um jogo longo. Embora, né, se todos estejam disponíveis para um jogo mais longo e queiram um jogo mais longo, também dá para fazer um jogo mais longo. A outra limitação que a gente tem para a sala de aula é a quantidade de jogadores. Tanto para o board game quanto para RPG, né, a gente vai ter aquele limite do ideal entre 5 e 6, né? O board game, inclusive, ele tem 6 impérios, né? Para ser jogado por 6 pessoas. O RPG, a gente sabe, né? Que uma party, né, um grupo de até 6 é viável. Daí em diante começa a ficar um pouco difícil da condução, né? E isso, gente, não é uma limitação do jogo em si, isso é uma limitação de interações humanas, né? Quanto mais gente está ocupando o mesmo canal, mais congestionado fica o canal, né? Se for 20, 30 pessoas no mesmo Wi-Fi, pode ficar um pouquinho congestionado para todo mundo, né? Pode ficar um pouquinho lento para todo mundo, né? Então, se para computador é assim, que o diga, né? Para interações humanas. Então, se for fazer essa abordagem, o ideal seria que o docente tenha acesso a algumas caixas do Impérios da Guiné. Ele pode dividir a turma em alguns grupos, né? E deixa cada um desses grupos interagindo, e o professor vai supervisionando ali ao redor. No caso da RPG, talvez fosse uma interação semelhante também, né? Talvez ele tenha alguns alunos com monitor, né, para mestrar, e ele pode ficar acompanhando as interações dos alunos, né? Ou ele pode, talvez, deixar os alunos divididos em grupos, e cada grupo controla um personagem, né? É um pouco difícil, mas daria para fazer, né? Mas são as minhas propostas, né, para isso ser trabalhado em sala de aula. Ou, né, trabalhando no contraturno, que o contraturno, ele é excelente para esse tipo de abordagem. E realmente como se fosse uma coisa a mais, né? Tipo assim, pelo menos quando eu estudava, o contraturno era para mostrar: olha, matérias podem ser legais. Você que reprovou em física pela 50ª vez, olha esse vídeo! Assim. Então, eu acho que é possível mesmo. Eu gostei muito de como você criou isso. Até porque, se fosse no meio de uma aula, além de ter a surpresa, teria gente que não estaria pronta para isso. É sempre bom a gente apresentar antes da gente dar um soco na cara da pessoa, a gente ameaça. Justo. Eu estou incorporando o personagem. Já tá rolando uma dissociação aqui, gente. Eu não romantizo doenças mentais, mas isso é apenas uma piada. Continuando. Tipo assim, você tem algum recado para falar para os professores e alunos, que a gente já está finalizando e tal? Se você não tiver nenhum recado, eu meto um recado por você e falo: esse daqui é ótimo. Não, na verdade. Coloca a foto, né, e imita a minha voz, né? Átila, deixa o recado, não sei o que das quantas. Ai! Esse daqui é ótimo. Vai precisar de mais cabelo, hein? Que é preciso de mais. Bom, pode falar. Também. Pode falar, eu só tô fazendo piada mesmo. Bom, o que eu tenho de recado é isso, né? Eu convido, né, a quem tiver curiosidade, né, e oportunidade de poder trabalhar com esse tema em sala de aula com os alunos, né, e quiser entrar em contato comigo, a gente, se tudo der certo ainda esse ano, a gente deve estar lançando talvez os dois jogos, né? Impérios da Guiné, ele já foi oficialmente lançado em 2018, né, junto com a Fundação Palmares, isso numa época onde a gente tinha uma visão governamental que era bem diferente da atual, né, que era uma visão preocupada com essas questões sociais, né, e questões de vida da população. Então, o jogo oficialmente já foi lançado, mas ele não foi ainda distribuído, né? Então, a gente, se tudo der certo, deve ter um financiamento coletivo, alguma coisa assim. E quem sabe até um dia, né, talvez com a ajuda de editais, uma distribuição desses jogos
para a sala de aula, né, sem nenhum custo, né, simplesmente permitir o acesso. De qualquer forma, então, gostaria de deixar o contato aqui. Podem me procurar no Facebook, Átila Pires dos Santos, né, ou Impérios da Guiné, vocês vão me encontrar. Pode me procurar também por e-mail, atila.santos@fb.edu.br, né, ou e-mail pessoal, atilapires, tudo junto, @gmail.com. E é isso, né? Eu realmente gostaria muito de poder ter contato com quem se interessar pelo projeto e a gente trocar figurinha, né? Isso aqui é um projeto que ainda tem muito trabalho para ser feito, né? Cabe muita coisa para ser acrescentada e eu gostaria muito de poder, né, contar com mais pessoas na equipe. Perfeito. Então, a gente finaliza por aqui, gente. Realmente, eu agradeço todo mundo por estar assistindo a esse ponto, por vocês aguentarem a minha voz, eu falando porcaria para todo mundo. E, assim, realmente, de novo, realmente pela terceira vez, é um assunto incrível e você gamificando isso fica melhor ainda. E a gente realmente pode aprender, de novo, realmente pela quarta vez, sobre a história da África, porque é muito importante. E assim, é uma parte da nossa, é uma parte da identidade brasileira. Exato. Então, é isso. Então, boa noite, galera. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem saudáveis. E é isso. Isso aí. Até mais, gente. Até mais, galera.